Arrumar o som. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos, pois não há outro Deus como tu, Senhor. Tu és o único Deus que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração. Por isso queremos declarar o nosso louvor, a nossa adoração a ti. Santo Deus de Israel, só tu és digno, Senhor, de ser adorado, só tu és digno de ser glorificado. E queremos te glorificar nesse momento, te exaltar, te entronizar em nossos corações, nesse ambiente, e declarar, Senhor, o teu domínio, Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos porque estamos diante de ti, estamos na tua presença, estamos na dispensação do teu Espírito, e por isso queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, muito obrigado por tudo. Queremos assim apresentar as nossas vidas, as nossas, ó Pai, iniquidades, nossos pecados, te pedir perdão nesse momento, e dizer, Senhor, que tu já derramaste na cruz do Calvário o teu sangue para nos lavar e para nos purificar. E nessa noite queremos te agradecer. Te agradecer pelo teu perdão, Senhor, pois tu morreste por nós naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos vida. Tu morreste para que nós pudéssemos viver, mas tu ressuscitaste e nós também ressuscitamos contigo. Por isso, muito obrigado pelo teu perdão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nos arrependemos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E declaramos, ó Pai, o domínio total, Pai, do Teu Espírito nas nossas vidas. Toma as nossas, meu Pai, necessidades. Toma as nossas necessidades, Senhor. Ó Deus, Tu sabes do que nós precisamos. Tu sabes de todas as nossas necessidades. Tu conheces, ó Pai, as nossas vidas, mais do que nós mesmos. Por isso, Tu que nos sonda, Tu que nos conhece, a Tua palavra nos diz que a palavra nem chega à nossa boca, ainda está no nosso coração, mas Tu já sabes o que nós vamos falar. Por isso, Senhor, nós queremos Te bendizer e declarar as nossas necessidades em Ti. Supre as nossas necessidades segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Quero assim também, Senhor, orar por cada um desses irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que sejam nesse momento ministrados pelo Teu poder. Te peço, Senhor, toma cada um deles em Tuas mãos. Manifesta, Senhor, o Teu poder transformador, libertador, Teu poder que cura, Deus que limpa, que transforma, que liberta. Libera sobre o Teu povo, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita em cada vida nessa noite. Bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e agradecido nós estamos por tudo, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, ó Deus, seja assim declarada nessa noite. Que eu apenas como um canal estou aqui para transmitir a Tua palavra. Usa-me para o louvor da Tua glória. E toda a ação do inimigo contra nós, contra a nossa família, os nossos familiares, nós cancelamos, declaramos neutralizado agora, declaramos cancelado agora, em nome de Jesus. Toda arma forjada contra nós caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda arma de Satanás apontadas contra nós, todos dardos inflamados do maligno contra nós, seja destruído, seja cancelado e desfeito em nome de Jesus. E declaramos o Teu domínio aqui nesse ambiente, em cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Vou falar um pouco nessa noite sobre oração. Amém? Quantos gostam de orar? Amém? Sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum, né, irmãos? Precisamos orar, orar e orar.
e orar, né? Eu comecei orando, né? É isso mesmo? Eu comecei orando e nessa oração, esse pequeno período aqui de oração, eu fiz mais de 5 tipos de oração. E a Bíblia, ela nos deixa bem claro, irmãos, bem claro, que nós não temos porque nós não sabemos pedir. É claro que nós precisamos ter muito cuidado, e nessa noite nós vamos entender um pouco sobre isso, porque muitas das vezes nós vamos diante do Senhor apenas para pedir, e não é assim que funciona. Não importa qual a vida que estejamos levando, qual a situação que nós estejamos vivendo, nós não devemos chegar diante de Deus apenas para pedir. Então, por esse motivo, eu vou falar bem rápido de apenas 5 tipos de oração, tá? 5 tipos de oração. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui no início. Eu comecei, se vocês perceberam, eu comecei adorando a Deus. Deus, eu te louvo, te exalto, te glorifico, te engrandeço. Isso é adoração a Deus. Isso é oração, é a oração de adoração. Você só glorifica a Deus, você só exalta o nome dEle, tá? Então, é o primeiro passo. Nunca devemos chegar diante de Deus, senão por meio da adoração a Ele, senão por meio da glorificação ao seu nome, exaltando o seu nome nas alturas e dando toda a glória a Ele. Então, eu comecei a oração assim, tá? E o segundo ponto foi ação, né, graça, ações de graças, que é: Pai, eu te agradeço, obrigado, né? Eu te agradeço, e aí você vai citar por quê, né? Então, você é grato a Deus, e por isso você precisa dizer para Ele, demonstrar isso. Então, foi o segundo ponto. Eu agradeci a Deus. Às vezes a colocação normalmente a gente só agradece no final de tudo, né? Mas eu estou falando aqui dos 5 pontos apenas. Nunca iniciamos um momento de oração com Deus pedindo, tá? Ou intercedendo, jamais. Sempre exaltando, sempre glorificando, sempre adorando. Terceiro ponto é confissão, tá? Confissão. Pai, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. E aí nós colocamos as nossas vidas nas mãos dEle, porque Ele conhece todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele conhece. Então nós precisamos apresentar a Deus. É o terceiro ponto. E o quarto ponto é a súplica, né? Levando as necessidades diante do Senhor. Quais são as necessidades? E aí a gente conta para Ele as nossas necessidades, ou as necessidades das pessoas, que foi o que eu fiz, né? Vocês não perceberam, mas eu pincelei os 5 pontos da oração, porque é normal, a gente faz isso sempre. E o quinto ponto, que é a intercessão, tá? A intercessão. Intercessão é defender. Deus guarda, protege, cuida, fortalece, restaura, cura, tá? Então, 5 pontos. E aí, nós precisamos entender uma coisa: oração sempre vai depender de você e de Deus.
você sempre vai depender de você, porque o seu entendimento precisa estar totalmente em Deus, o seu espírito precisa estar totalmente em Deus, senão você não vai alcançar os objetivos, o que você deveria alcançar. Porque quantas das vezes, ou melhor, quantas orações você já fez pedindo algo para Deus e não aconteceu? Você tem ideia de quanto? Porque se eu fosse falar para vocês aqui quanto eu já apresentei a Deus e não aconteceu, quanta coisa eu já pedi para Deus e não aconteceu, todos nós aqui, todos nós passamos por isso. E eu vou te dizer que é porque nós não sabemos pedir, ou porque nós não cremos o suficiente, ou porque nós não estamos em Deus, ou porque nós não temos um relacionamento suficiente com Deus. Irmão, são tantos fatores que contribuem para que a oração, ou para que o nosso clamor, as nossas orações, elas não aconteçam. Sabe, muitas das vezes a gente não crê nem no que a gente fala, não é isso? Aconteceu isso com pessoas também. Lembra do pai do João, Batista, por causa do batismo? Lembra do pai de João? Qual era o nome dele? Zacarias. Não estava lembrado mesmo não, Zacarias, a Bíblia diz que ele vivia no templo, ele tinha os seus períodos de devocional no templo, de oração, e uma das coisas que ele pedia, sabe o que era? Sabe? Uma das coisas que ele pedia era um filho, irmãos, porque a mulher dele não podia ter filhos, e uma das coisas que ele pedia era filho, e ele já era velho, ele pediu muito, com certeza ele pediu muitos filhos, muitas vezes ele pediu um filho, e aí um certo dia ele está no templo, e aí entra aquele rapaz, e aquele rapaz chega para ele e diz: opa, você vai ter um filho, sua esposa vai ter um filho. Ele vai nada, vai ter nada, não vai porque eu já sou velho, minha esposa não pode ter filhos, vai não. O anjo olha para ele assim e diz: como assim? Eu sou mensageiro de Deus, estou te dizendo que você vai ter um filho, você está me dizendo que você não vai ter um filho? E aí, o anjo falou: você vai ter um filho, mas para você aprender, você vai ficar o quê? Você vai ficar mudo para você aprender, até ele nascer. Eita Deus! Você sentiu? Percebeu? Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente crê, porque senão não vai acontecer mesmo, nada, não vai acontecer nada, nós vamos apenas estar com blá 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 blá. Irmãos, a fé, ela precisa ser acompanhada com muita coisa, tá? Não brinca com isso, não brincamos com isso, mas a fé, ela precisa ser acompanhada com a palavra de Deus. Nós precisamos crer através da palavra de Deus, porque é ela que vai nos direcionar, ela que diz que devemos crer ou que não devemos crer, ela que diz o que é e o que não é, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, irmãos. Então, se nós estivermos no mundo da lua, eu costumo falar muito sobre isso, se nós estivermos no mundo da lua,
Aquela oração do Senhor, Deus abençoa, sabe quando você está com muito sono, cansado, né? E você, aquela oração de, oh Pai, tem misericórdia, de que mesmo? E aí quando você terminou a frase, Deus tem misericórdia, você já não sabe do que era que você estava pedindo para Deus ter misericórdia. Entende? Todos passamos por isso, né? Aquele dia cansado, naquele dia corrido, naquele dia estressante. Então, entendimento, irmãos, o nosso entendimento ele precisa ser sarado, porque no mesmo momento que ele diz, vai acontecer, ele diz o quê? Não vai acontecer, isso é apenas coisa da tua cabeça. Então, ele mesmo, por quê? Porque nós somos compostos de quê? Espírito, alma e corpo. Quanto mais você vive no Espírito, mais você vai pensar como Deus, você vai agir como Deus, você vai se comportar como Deus. Quanto mais no Espírito você está, mais o Espírito de Deus vai fluir em você diariamente. Mas quanto mais alguém estiver na carne, mais distante ele vai estar de Deus, mais longe ele vai estar de Deus, mais carne e alma vai ressair, tá? A alma e a carne vai sufocar o espírito. Alguém que não tem uma aliança com Deus, ela está o quê? Morta. Ela está morta espiritualmente porque o seu espírito está morto. O seu espírito ele não tem vez. Quem manda é a carne. Quem manda é a alma. É a vontade do tal. Ele faz o que ele quer. E se ele faz o que ele quer, ele está vivendo segundo a carne, com o apoio da alma. O espírito dele está morto, tá? O espírito está morto. Então, quando o espírito levanta, sabe? Levanta a cabeça assim, abre o olho, ele vai na igreja. Aí no outro dia o espírito levanta a cabeça, abre o olho, ele consegue ouvir um louvor, né? Porque o espírito dele não tem força. Aí a carne diz, olha, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, amanhã é dia de farra, né? Amanhã é dia de farra. Alguns já começam o dia de hoje, na quinta. E outros já é todos os dias, não tem nem dia definido, tá? Então, a carne predomina, é a carne que está mandando, é a carne que está direcionando aquela vida. Então, nós precisamos entender que a oração é quem vai nortear a sua vida. Porque lá no livro dos provérbios, ou de provérbios, dos provérbios, porque tem muitos, 18, 21, diz, a morte e a vida está no poder da língua. Então, podemos ver que o que nos transforma não é o que nós ouvimos. O que te transforma não é o que você ouve. Por incrível que pareça, o que te transforma é o que você fala. Porque se a morte e a vida estão no poder da língua, o que te transforma não é o que você está ouvindo, é o que você está. A prova está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Não é isso mesmo? Vocês conhecem, não conhecem? Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Abre comigo. Era um jovem que Deus queria usar, e ele chegou para Deus e falou, Deus, eu sou muito jovem para isso, né? Nós podemos ver muito isso nos dias de hoje. Deus, irmão, pastor, eu sou velho. Pastor, já sou velho. Para que mais, né? Velho, diz que velho é a estrada, né, irmã Neide? Velho é a estrada, né, irmã Neide? Negócio de velho. Então,
Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe disse, e lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano décimo, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Jeremias é convocado por Deus aqui. Assim veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes de formar-te no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, olha só, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas sou menino, porque a todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. Foi semelhante ao profeta Isaías, né? E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras, presta atenção nisso, presta atenção. Eis que ponho as minhas palavras, onde? Onde? Na tua boca. Versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para o que, irmãos? Para arrancares, para o quê? Para derrubares, para o que mais? Para destruires e para arruinares, e para edificares e para plantares. Olha para mim, você entendeu o que foi que Deus falou para Jeremias? Tocou na boca dele e falou: através do que você falar, eu vou construir. Através do que você falar, eu vou derrubar. Através do que você falar, eu vou levantar. Foi isso que ele falou. A Bíblia diz que a palavra de Deus é para o quê? Para nos salvar. Como é que vem a salvação? Através a salvação, lembra aquele? A salvação vem pelo ouvir. A gente ouve muito isso, né? E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia diz que só crê aquele que ouve. Tá? Só crê aquele que ouve. Aquele que não ouve, não crê. Só se Deus quiser salvar. Eu creio que Deus vai salvar, porque Ele tem poder para isso. Deus vai salvar aquele que não ouviu, né? Mas a palavra nos deixa bem claro que todos precisam ouvir o Evangelho. Então entenda, quanto mais Bíblia você tem, quanto mais palavras de Deus tem em você, quanto mais conhecimento tem em você, mais salvação tem em você. A autoridade é você que vai dizer se você tem ou não. A autoridade é você que vai dizer. É você que vai crer se você é autoridade ou não. Eu não sei se você já teve a oportunidade de orar por pessoas e elas serem curadas. Não é uma cura, não é, irmãos, é uma dor de cabeça, é uma dor em alguma parte do corpo. Não sei se você já teve essa oportunidade. Não sei se você também já orou por alguém e já expulsou da vida dela, né? Os encostos, como diz os irmãos. E muito mais. Não sei. Eu não sei se você já ordenou
teve a oportunidade de ordenar para alguém que está possessa? O bicho vem para cima de você com uma fúria terrível, e você ordenar para ele, você dá uma ordem e ele te obedecer o nome de Jesus em você. Nas primeiras vezes você fica encantado, você fica assim, mas meu Deus, como assim? Você tem que ter cuidado para não se achar poderoso, né? Que não é nada de você, não tem nada de você, tem nada em nós que presta. A única coisa que tem em nós que presta é o Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Como diz aquela música: se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom, né? Então é Deus quem traz uma transformação no nosso coração, na nossa vida, quando nós permitimos. E aí mas as primeiras vezes você fica encantado. Meu Deus, orei e aconteceu. Meu Deus, orei e os demônios obedeceram. Por quê? Porque você é o super, é o poderoso? É porque você é o cara que jejuma 40 dias e conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não. É porque você é alguém que está pronto, está prestes a ser arrebatado a qualquer momento? Também não. Mas é por quê? É por causa do nome de Jesus. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Falhos, pecadores, que vivemos no nosso dia a dia lutando, né? Vigiando, né? Para que não caiamos em tentação. Mas é o poder de Deus, é o nome de Jesus que tem poder para isso. É o nome de Jesus, porque nós cremos nisso. Sabe, vou te dizer uma coisa: os nossos inimigos sabem quando nós estamos com medo, os nossos inimigos sabem quando nós estamos no pecado, os nossos inimigos vê tudo. Então, é o nome de Jesus que tem poder. E quando nós vivemos o nome de Jesus, mesmo com as nossas falhas, o poder de Deus se manifesta diante de nós, diante dos nossos olhos, e a gente vê o que é que Deus pode fazer. Tá, irmãos? Então, voltando um pouco para a oração, você precisa entender como você deve pedir, como você deve orar. E a primeira coisa tem a ver com a fé. A Bíblia diz que sem fé, a carta aos Hebreus diz, 12:14, né? Carta aos Hebreus, sem fé, é o capítulo 11 mesmo, 12:14 é seguir a paz com todos. Capítulo 11, certo? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra quando quando os discípulos de Jesus foram expulsar o demônio da vida de um jovem, que eles não conseguiram? Mateus 18 parece, se eu não me engano. E eles não conseguiram, e aí Jesus chegou e apenas ordenou, e os demônios saíram da vida daquele jovem. E eles ficaram encantados com Jesus. Jesus, o que aconteceu? O que acontece que nós não conseguimos expulsar os demônios da vida desse jovem? E o Senhor chegou e expulsou. E ele falou: vocês são um monte de pequena fé, um monte de homens de pequena fé. Vocês não têm fé. Primeiro. E segundo, foi o que ele falou em segundo? Essa castra de demônios só sai por meio de jejum e oração. Então, 2 detalhes importantes
dois detalhes importantes. Vocês são homens de pequena fé? E segundo, esta castra de demônios só sai por meio de jejum e oração. Então, não vou entrar mais nesses detalhes, mas eu só explicando para vocês que uma das coisas que eles não tinham era fé. Ou seja, é você dizendo, vou. Você fala, eu vou. Mas na sua alma está dizendo o quê? Você está dizendo, eu vou. Mas o seu entendimento está dizendo. Então precisamos ter cuidado. Sabe quando você fala algo mentindo? Você não, né? Quando alguém fala algo mentindo, ele sabe que ele não vai cumprir. A não ser que ele tenha... Tem gente que tem um hábito de mentir, né, irmãos? Você conhece alguém assim? Que ele tem hábito de mentir? Mente na cara dura. Ninguém confia nele. Quem conhece ele não confia nele, porque não é uma pessoa de palavra. Então, fala, mas é só da boca para fora. Ok, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É importante, irmãos? É importante. É sintonia, sintonizado com Deus o tempo todo, tá? É ligado em Deus o tempo todo, porque você, muitas das vezes, não precisa parar no meio da rua, por aí, e dizer, eu preciso orar que eu não orei hoje, e vou ajoelhar aqui e vou orar. Você não precisa fazer isso, né, irmãos? Nós não precisamos fazer isso, mas nós podemos sair orando, falando mesmo. Se quiser pode, oh Deus, te exalto, te glorifico. Não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com a sua vida, tem? Ou em silêncio, com seu, ali no seu coração, na sua mente, dizendo, te exalto, te glorifico, mas sem bater os lábios. Você lembra de Ana? Ana só batia os lábios, só tremia os lábios, que Eli, o sacerdote, pensava que ela estava bêbada, mas ela estava orando ali, ela estava clamando, e ela conseguiu a vitória. Então também, nem sempre, aquela oração de Deus vai acontecer, eu declaro, eu determino, na autoridade do nome de Jesus. Não, às vezes você só diz, Deus, eu creio que já aconteceu. Ou às vezes nem abriu a boca. Passou 1, 2, 3, 4, 5 dias, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e acontece, só no entendimento, só na mente, ninguém sabe, até porque tem algumas orações que você não pode abrir a boca. Eu particularmente, não sei vocês, mas até orientamos os irmãos que tem alguns tipos de oração que nós não podemos falar. É só você e Deus, é secreto, nem o diabo pode perceber, quanto mais pessoas, Então, isso vai muito de você e Deus, é no secreto, e Deus falou sobre isso, lembra? Olha, quando você entra, fecha a porta do teu quarto, ali chama-se... Aquela oração ali é chamada de oração secreta. É oração secreta, é uma oração, você fecha a porta do quarto e ninguém sabe o que você está fazendo lá dentro. Você está orando, você está clamando, ninguém ouve a sua voz. É só entre você e Deus. Mas tem momento que você está orando, que você pode orar, que a rua toda pode ouvir você. Não tem problema. Cuidado com o meio ambiente, com o som. Tem irmãos que querem orar de madrugada, como se estivesse durante o dia, acordar o vizinho, aí o meio ambiente, o serviço de meio ambiente vai bater na porta. Então, vigia.
Então, orar e sem cessar é na mente, no entendimento. Também, é você estar focado, você estar ligado. Algumas pessoas vão te chamar de fanático, de doido, de neurótico, de um monte de coisa aí, né? E a bênção de Deus sendo derramada sobre a tua vida, sendo liberada sobre ti. E isso é o que importa. Então a oração é uma das principais formas, irmãos, de falar com Deus e se relacionar com Deus. É uma maravilha, tá? É uma maravilha. Mas nós precisamos ter bastante cuidado, tá? Porque precisamos também ser inteligentes. Quantas das vezes nós ficamos com vergonha de contar para Deus algumas coisas, né? Quantas vezes nós ficamos com vergonha de falar, Deus, isso, né? Deus sabe de tudo. Então o Davi, lá no capítulo, eu vou só citar, tá? Porque não temos tanto tempo para lermos. Mas lá no capítulo 66 do livro, capítulo não, né? Os Salmos de número 66, versículo 18, o Davi, ele fala que ele ficou sem querer confessar as suas mazelas para Deus. E às vezes, né, irmãos, a gente faz coisa que a gente fica até com vergonha de falar para Deus. Não é verdade? Não é verdade? Isso acontece comigo, né? Não acontece com vocês, não. Mas com Davi não foi diferente. Com Davi não foi diferente. As coisas que ele fez foi tão horríveis que ele ficou um bom tempo sem querer falar para Deus o que estava acontecendo. Ele não encarava Deus para dizer, Deus, olha, aconteceu isso, mas foi por causa disso, e foi isso. Eu não vou entrar em detalhes, porque a história é feia mesmo. E sabe o que aconteceu? Ele disse que os ossos dele começaram a ficar doentes. Não é isso? Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Alguns pesquisadores, estudiosos, dizem que ele teve artrose, doenças nos ossos, irmãos. Doença nos ossos, ele ficou com um problema nos ossos. E aí, nós queremos esconder de Deus o quê, irmãos? Pelo amor de Deus. Esconder de Deus o quê? Tá? Então precisamos ser inteligentes para nos apresentarmos a Deus. Nós como intercessores, primeiro nós intercedemos por nós, para depois pelos outros. Nós queremos ajudar pessoas, primeiro nós oramos por nós procuramos nos ajudar, para depois poder ajudar alguém. Mas temos que ter cuidado também, porque eu lembro que uma certa vez eu falei aqui que Deus, Ele não ouve a oração de qualquer pessoa, e eu fiquei sabendo que as pessoas não gostaram, pessoas que estavam nos visitando, por não ter uma aliança com Deus, e a carapuça, infelizmente, pegou. Não é eu, irmãos. Tudo que a gente fala, a gente procura falar aquilo que Deus manda, e não o que nós achamos, a axiologia. Nós não pregamos a axiologia. Então abre comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 28, que você vai ver comigo o que é que diz esse versículo. Provérbios capítulo 28. E o versículo, irmãos, é o versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, aqueles que não dão importância o que diz a palavra do Senhor, até a sua oração será. Então não é o pastor Emanuel que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, aqueles que não levam a palavra de Deus a sério, Deus não ouve as orações deles.
Ah, pastor, mas isso é coisa lá do Velho Testamento. Deus não mudou. Deus não mudou. Tá? E não é só esse versículo não. Não é só esse versículo não. Se eu fosse falar mais sobre isso, há outros versículos na Bíblia, se eu não me engano é nos Salmos, diz que a oração do ímpio é abominação a Deus. Acho que é nos Salmos, não lembro nesse momento, porque se alguém encontrou aí, sopra para mim aí, tá? Então nós precisamos ter entendimento disso. Deus não ouve qualquer coisa não, irmãos. Deus também não responde qualquer coisa não, tá? Ele não responde qualquer coisa. Não adianta nós nos empolgarmos, acharmos que a nossa conversinha fiada vai convencer Deus, que não vai. Quem primeiro convence a Deus é a nossa vida, tá? É a nossa vida. Depois, por quê? É eu que estou dizendo? Não, quem também diz é a Bíblia. Vamos lá? No Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João não, né? Evangelho que João escreveu. É o Evangelho de Jesus Cristo que João escreveu. O capítulo é o 14 e o versículo é o versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Primeiro tem que o quê, irmãos? Para fazer as obras que Jesus faz, tem que quê? Que crer. Olha o que eu falei, que o princípio é a fé. Crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas, olha o que diz o versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Você entendeu? E ele ainda diz mais. Deixa eu abrir a minha Bíblia, que eu estou usando o celular e aí fica mais prático, que a letra da Bíblia é pequena, né? João, vou dar para vocês aqui. O versículo que te dá base para que você entenda que não é apenas a oração que convence, mas é o nosso viver. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que eu vou fazer. Então não é apenas uma oração bonita, sabe? Aquela oração espetaculosa. Aquelas palavras, tá vendo? Tem pessoas que falam difícil, aquelas palavras que você corre para o dicionário. O que significa isso? Oi, irmão, eu não gosto disso não, nem procuro essas palavras bonitas, né? Porque eu vou falar e ninguém vai entender. Então, não adianta, irmãos. A palavra de Deus tem que estar em nós para a nossa oração funcionar. Tá? Tem que estar em nós. Pode pedir o que quiser se a palavra de Deus estiver em nós. Mas se não estiver,
Não vai, a nossa oração ela vai, sabe, aquela oração interesseira. Tiago falou dessa oração. Vamos lá? Tiago capítulo 4, a carta de Tiago, no capítulo 4, ele falou sobre isso. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com as nossas intenções. Tiago fica lá do lado de, depois da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, por quê? Porque não pedes. Capítulo 4, versículo 2 de Tiago. Agora vem o versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí Deus falou: não dou, não vou dar, não vou permitir. Então, a gente precisa primeiro entender por quê. Para quê? Por quê? Para quê? Não é simplesmente, eu quero, sabe aqueles meninos, aquelas crianças mimadas, eu quero, e os pais que se virem. Entende, irmãos? Então nós precisamos ter isso também em mente, que Deus é sábio, Deus é tremendo, Deus não se deixa enganar por uma oraçãozinha goguenta. Oraçãozinha goguenta não, irmãos. A palavra dele precisa estar em nós. Pastor, mas tem tanta gente aí que não tem aliança com Deus e pede e Deus responde. Aí é problema Deus e dele. Eu não sei, eu sei o que a Bíblia ensina. Eu não sei por quê. Não sei. Muitas das vezes Deus trabalha e a gente não entende. Não entende, né, irmãos? Vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo segundo que Mateus escreveu, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, nem sempre é assim, tá, irmãos? Nem sempre é assim. Porque às vezes a gente não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, e aí a gente lê esse capítulo aqui, olha, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E aí ele vai lá importunar Deus, e não vai receber nunca, e vai se decepcionar. Aquelas pessoas que chegam na igreja, e ela aceita Jesus porque Deus falou com ela naquela noite, naquele momento, e aí ela, hoje eu vou servir a Deus. E aí depois ela vai aprendendo errado, ela vai aprendendo que Deus vai limpar o nome dela do SPC, ela aprendeu que Deus vai curar, salvar a família dela toda, sabe? O cara que está lá na lama, Deus vai resgatar. Amém, irmãos, aleluia. Mas na prática, é bem diferente.
tem aquela outra propaganda, olha irmão, vamos para a igreja hoje, vai para Jesus, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus, e porque Deus. E aí eu estava ouvindo um comentário de uma pessoa, em uma certa rede social, ela falando, olha, cheguei na igreja destruída, era uma mulher, uma jovem, eu cheguei na igreja destruída, cheguei na igreja precisando de ajuda, e falaram para mim, que iam me ajudar, que lá tinha a solução, só foi nos primeiros dias, depois, me abandonaram, Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós aprendemos, com as falsas promessas, tá? Vem porque Jesus vai fazer isso, vem porque Jesus vai fazer aquilo. Jesus pode fazer, irmãos? É claro que pode. Jesus quer salvar? É claro que quer salvar. Jesus quer curar? É claro que Ele quer curar, mas nem sempre Ele cura. Não é porque Ele não quer e não pode, não é porque Ele não pode, é porque Ele não quer. Entende? Meu pai estava com 2 artérias entupidas, 2 artérias, 80%. O médico falou, ou faz a cirurgia ou morre. Ou faz a cirurgia ou morre em 6 meses. Não vai 6 meses. Aí os pés vão inchar daqui uns dias e morre. Vai ficar à base de medicamentos. Com 6 meses meu pai estava inchando os pés mesmo. Meu pai não fez a cirurgia e viveu quase 10 anos. Faleceu ano passado, Deus levou ano passado. Mas eu orava dizendo, Deus, limpa aquela veia, limpa aquela artéria. Deus, Deus. Orei muitas vezes. E Deus não quis limpar, irmãos, Deus levou ele. Junho do ano passado. É claro, é simples assim, irmãos. Então não adianta a gente, Deus vai fazer porque é empolgação. Irmãos, eu creio em Deus, no que Deus pode fazer. Só que quem mais tem vontade de curar, de salvar, de libertar, mais do que eu e você, sabe quem é? Eu aponto para cima por apontar, né? Mas Ele habita em nós. É Deus. Então você ora, você determina, você faz o que Ele manda, e você apenas espera Deus agir. Você nunca deve orar por alguém sem crer. Nunca. Até porque Deus ele nos direciona. Quando nós vamos orar pelas pessoas, eu particularmente sou assim. Deus ele me orienta o que é que eu devo até falar. Porque quem sou eu para dizer, Deus, salva, liberta. E Deus às vezes não quer. É um propósito dele que aquela pessoa viaje, né? Se mude, saia da terra. É um plano dele. Então assim, eu costumo dizer, e nós precisamos até falar mais, vou falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos falar mais sobre a morte, irmãos. Na igreja, a gente precisa falar mais sobre a morte. A gente precisa se preparar mais para a morte. A gente precisa se preparar mais para entender isso, né? As pessoas que a gente ama vai, e a gente fica muito sentido, a gente chora, às vezes a gente ficamos angustiados, mas a gente precisa aprender a encarar mais isso de frente, tá? Porque é apenas uma mudança. A pessoa apenas saiu daqui e foi para uma outra região. Porque o ser humano ele não foi feito para morrer, tá? O ser humano não foi feito para morrer. Deus não criou o homem para morrer. Mas infelizmente, de um certo tempo, eu vou dizer que foi por causa do pecado,
Porque lá no Éden, com certeza Adão e Eva, se eles não tivessem pecado, eles iam permanecer lá, não sei por quanto tempo, né? Por quanto tempo iam viver, mas Deus não fez o homem para morrer, e nós também não nos preparamos para morrer, ou para encarar a morte de alguém que nós amamos, nós não nos preparamos para isso, mas eu quero te dizer, nós precisamos nos preparar para isso, nós precisamos estar mais atentos. Olha, se fulano morrer, se fulano, ciclano morrer, prepara o teu espírito, irmão, porque vai morrer, é normal, irmãos, tá? Deus é normal, nasce e morre, normal, isso é normal, bem normal. Então, a vontade de Deus, ela precisa predominar. A vontade de Deus, ela é soberana, e muitas vezes Deus faz a tua vontade, só para te agradar, mas muitas das vezes Ele não faz a tua vontade, Ele não faz a nossa vontade, Ele faz aquilo que é o contrário do que a gente quer, e nós precisamos estar dispostos a entender isso. Nós oramos que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Você esqueceu que você fala isso? Entendeu que a oração que você faz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha a oração de adoração que eu falei. Venha a nós o teu reino. Já está pedindo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, está pedindo. Agora perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tu perdoa mesmo quem tem te ofendido, irmão? Que oração é essa, irmão? Seu coração é limpo, né, irmão? Você não guarda mágoa de ninguém, não é verdade? Então você ora o Pai Nosso sem nenhum problema, sem nenhuma ostentação, não é verdade? Nunca, né? Você nunca orou o Pai Nosso depois de estar com o coração, se eu pudesse eu esganava, né? Então, olha quem somos, olha como é que é o nosso coração, para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero, eu preciso. Então, se eu estiver em vocês, e vocês estiverdes em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem. É fácil, irmãos? Não é. Porque nesse mundo que nós vivemos aqui, não é fácil. Não é fácil ter uma vida plena com Deus, não é fácil. Mas também não é impossível. Não é impossível. Tá bem? A gente sempre quer falar mais, mas a gente não tem tanto tempo para falar. Mas presta atenção, primeiro em você. Presta atenção primeiro em você, na tua fé. Preste atenção no que você fala, se é o que você crê. Porque o próprio Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele fala sobre a fé. Leiam, irmãos. 2 Tessalonicenses. Deixa eu deixar para vocês aqui só isso. Sobre a fé, porque a fé é importante, tá, irmãos? Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, tá? Os levitas podem subir. Carta de Paulo. Capítulo, irmãos. Os últimos, segunda carta, tá? Capítulo 2. E o capítulo 3. Leiam porque isso é importante, tá? Mas o capítulo 3 mesmo, ele fala bastante sobre a fé. Ok?
3, capítulo 2, e tem muitos versículos aqui. Para que sejam libertos do homem perverso e dissoluto, porque a fé não é de todos. Mas leiam com calma, tá? Esses capítulos finais da segunda carta, porque a fé é algo espiritual, irmãos. A fé é algo que vem de Deus para nós. Nós não temos nada, irmãos, tudo vem de Deus, tudo parte de Deus para nós, né? O Espírito Santo está em nós, mas é de Deus. Então a fé é importante para a sobrevivência. A fé é importante para o que você pede, para o que você crê. Se você crê em Deus, é a fé que te move, é a fé que te conduz, tá bem? Vamos orar ao Senhor? Vamos nos colocar de pé e vamos falar com o Pai nesse momento. Pai santo, Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, que é sobre todo nome. Nós queremos essa noite te exaltar, te bendizer, te agradecer por esse pequeno período, momento que nós estivemos aqui na tua casa. Pai santo, Pai querido, toma cada um desses irmãos, meu Pai, que saíram das suas casas e vieram até este lugar para ouvir a tua palavra. Toma esses que estão em casa, que estão nos acompanhando, ó Deus, que sejam alcançados também de uma maneira sobrenatural. Pai santo, Pai querido, libera sobre nós fé, ó Deus, fé nos nossos corações através do teu Espírito. Ó Deus, é o teu Espírito que intercede por nós, assim diz a tua palavra. E que, Pai, seja liberado do teu coração para o nosso coração fé. A autoridade está no teu nome, e nós clamamos a ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Faz o melhor acontecer nas nossas vidas, em cada pessoa que nos ouve nesse momento, sejam alcançados pelo poder do Espírito de Deus. Que a bondade e a graça do Pai seja liberado sobre a tua família, sobre a tua casa nesse momento. Que a bondade de Deus seja derramado como chuva sobre a tua família, sobre os teus familiares, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, todos os níveis, seja liberado sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, Pai, tomamos posse da tua palavra e declaramos o nosso viver segundo a tua palavra. Que a tua vontade seja feita em nós, para a glória e honra do teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos nessa noite por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.